Secretário Municipal de Saúde, Gladstone Rodrigues. Bem-vindos à entrevista coletiva que marca a entrega de 8 respiradores e um cardioversor para o Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro, em Uberlândia, que irão equipar o centro médico no atendimento aos pacientes com Covid-19. O governo de Minas já recebeu cerca de 600 novos respiradores, a maior parte deles já distribuídas pelas macro-regiões de saúde. O restante continua sendo encaminhado mensalmente para hospitais de todo o estado. Esta ação faz parte do conjunto de medidas de enfrentamento à doença em Minas Gerais, que inclui ainda a ampliação dos leitos de UTI em todo o território. Vamos ouvir o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. Em nome do prefeito Odelmo Leão, eu cumprimento aqui todas as autoridades. O momento que Minas Gerais está vivendo talvez seja aquele mais crítico desde o início da pandemia, porque exatamente nesta semana nós estamos passando por aquilo que os especialistas chamam como o pico da curva, que do nosso ponto de vista, em vez de pico, será um platô, mas é um avanço. Um avanço por quê? Porque até chegar ao pico significa que o número de casos, de óbitos, está numa crescente. E quando se atinge um platô, que nós não sabemos quanto tempo durará, se é uma semana, se é um mês ou se é mais, você começa a ter uma estabilidade. Isso é de acordo com o modelo teórico, e é lógico que a realidade pode se diferenciar um pouco deste modelo. Até o momento, aquilo que os especialistas previram, de certa maneira, foi o que aconteceu no estado de Minas Gerais. Então, é bem provável que esse número de casos dos últimos dias permaneça por um tempo e depois, como nós já assistimos em Amazonas, em Rio de Janeiro, outros estados, nós comecemos a ter um declínio e, consequentemente, dias menos tensos. Mas, desde o início da pandemia, o Estado agiu prontamente, lembrando que hoje, apesar de todo esse estresse que o Estado, em algumas regiões, tem passado, notoriamente aqui em Uberlândia, Minas Gerais, dentro do contexto Brasil, só tem os estados de Santa Catarina e Mato Grosso do Sul com menos óbitos por 100 mil habitantes. Nós estamos muito mais para um desempenho como a Alemanha do que países aonde nós assistimos cenas muito tristes. E como eu estava dizendo com o prefeito agora há pouco, graças a Deus já estamos praticamente no intervalo do jogo. Já estamos indo agora talvez para o segundo tempo e com a consciência de termos feito o melhor que estava ao nosso alcance. Nós, nesses 90 dias, desde o início da pandemia, fortalecemos muito o sistema de saúde. Mais de 1.400 leitos de UTIs foram implantados em Minas Gerais, 1.047 respiradores foram adquiridos, aqui para a região vieram 16 sendo entregues nessa data agora, e o Estado fez tudo o que era possível. Reformamos outros 400 respiradores, e temos um hospital de campanha em Belo Horizonte que está pronto, apto a atender, mas que, graças a Deus, ainda não precisou atender, porque os leitos dos outros hospitais ainda estão sendo suficientes. E vamos continuar fazendo tudo.
Nos últimos dias, segundo o secretário, e isso vai continuar acontecendo nos próximos dias, nós temos conseguido abrir 17 novas UTIs por dia. Desde o início já estávamos abrindo, mas esse trabalho foi intensificado agora. E até o momento, nenhum mineiro ficou sem atendimento. Isso é que é importante. Os óbitos que nós tivemos e que lamentamos muito, não foi por falta de atendimento. Infelizmente, foi porque as pessoas não resistiram ao vírus. E isso é que é importante. O problema é quando falta atendimento e alguém pode falecer por esse motivo. Mas isso, graças a Deus, não aconteceu e nós continuaremos fazendo de tudo para que não aconteça. E eu continuo pedindo a todos os mineiros que tenham consciência. A batalha ainda não acabou. Aliás, teremos algumas batalhas ainda. A guerra não acabou. Então, isolamento quando possível, distanciamento, uso de máscara, uso de medidas de higienização, isso ainda continua sendo importantíssimo. Nós ainda teremos mais alguns meses pela frente. Esses cuidados serão fundamentais para que nós venhamos a ter uma situação melhor. Mas, como eu disse, parece que chegamos nesse platô. Pelo menos vamos ter uma estabilidade. Assim indicam os estudos. Podemos até estar equivocados, mas estamos com a consciência tranquila de que fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Obrigado. Ouviremos agora o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão. Senhor governador, senhor secretário, professor, presidente Ronaldo, nosso superintendente, senhores e senhoras da imprensa. Senhor governador, num momento difícil como esse, receber a visita de um governador é o estímulo para nós. É saber que o Estado está junto com a gente em todos os momentos, principalmente nos momentos de dificuldades. Eu sempre tenho dito, governador, nós vamos vencer essa guerra. Nós estamos determinados a isso. E que for preciso, Uberlândia estiver ao lado do senhor, nós estaremos com o senhor. Eu fiz aquele pedido ao senhor, ao secretário, gostaria que examinasse para mim. Nós estamos aqui há quase 30 dias fechados e nós temos que dar uma resposta. Eu tenho a consciência que o nosso secretário, o comitê, através de Vossa Excelência, vai achar um caminho para nós. Portanto, eu agradeço essa visita. Esses equipamentos aqui, em nome do povo de Uberlândia, eu agradeço ao senhor. São 18 equipamentos que nós estamos recebendo, inclusive fomos buscar mais 8 hoje, e chega num momento imprescindível e fundamental para nós. Aqui, governador, nós fizemos um esforço, abrimos um hospital, abrimos leitos, abrimos 50 UTIs, estamos fazendo a nossa parte. Conforme eu disse, nós somos 1.400.000 habitantes no Triângulo Norte. 700 mil ficou aqui, que é o povo de Uberlândia. 700 mil com a UFA. E aqui nós temos 450 mil habitantes que está no sistema SUS. Os outros 250 mil habitantes estão na rede privada. Nós vamos lutar e vamos dar conta disso, eu tenho certeza. Que Deus abençoe a sua jornada. Bom dia, muito obrigado. Iniciaremos agora as perguntas dos jornalistas aqui presentes. Michele Ferreira, aqui da TV Integração. Bom dia a todos, é Michele Ferreira, do veículo TV Integração. Governador, sobre esse pedido do prefeito Odelmo Leão, do Minas Consciente, uma flexibilização, uma mudança de ondas, ainda vai ser analisado? Como está essa situação? O Minas Consciente foi concebido em maio, quando a pandemia estava numa curva crescente. E nós sabemos que as medidas que se tomam durante
o caminho para o pico são muito diferentes daquelas que têm que ser tomadas quando se atinge o platô ou quando começa a haver um recuo. E o Minas Consciente, desde o início, ele vem sendo aperfeiçoado continuamente. Nós temos hoje uma ferramenta que foi concebida para aqueles municípios que optarem, tivessem a adesão. Nós tivemos uma decisão judicial na última sexta-feira, em que o Tribunal de Justiça decidiu, por um pedido do Ministério Público, que essa opção ficasse compulsória, obrigatória. E o programa já estava sendo desenvolvido e já há uma nova versão, bem mais aperfeiçoada, que o nosso secretário vai dar aqui mais alguns detalhes. E com isso, nós queremos que os municípios tenham protocolos na mão que são essenciais nesse momento. Lembrando que a situação de Uberlândia é uma situação excepcional, aqui é um município grande, bem estruturado, mas muitas prefeituras não têm a felicidade de ter um secretário de saúde como o Dr. Gladstone, muitas não têm uma equipe de técnicos robustos e, consequentemente, não têm acesso a toda uma estrutura para criar esses protocolos. E o Estado vai estar fornecendo como já forneceu. E nesses próximos 10 dias nós teremos um chamamento público para o Minas Consciente, onde todos os prefeitos, inclusive a AMM, Associação Mineira de Municípios, está trabalhando conosco para que nós façamos os protocolos que venham atender os municípios da forma mais adequada diante dessa nova realidade. O Minas Consciente, que foi concebido lá atrás, era para o início da pandemia, como eu disse. E agora nós já temos uma situação diferente. Eu vou pedir aqui o secretário nosso, Carlos Eduardo, para dar mais detalhes. Bom dia a todos, bom dia governador, prefeito, secretário. Em relação ao Minas Consciente, o que nós já estamos fazendo há mais de um mês é revendo os critérios e preparando para um novo momento da epidemia, que seria esse platô e uma tendência à queda. Ou seja, daqui para frente nós vamos conviver com o vírus por um longo período e nessa convivência nós temos que ter condição de progredir sempre que possível e também regredir se for necessário. O que nós estamos acompanhando é que existem muitas demandas, muitas diferenças, né? Nós temos várias Minas Gerais com várias características. E o Minas Consciente lá no início, que foi muito importante para sinalizar o isolamento adequado, ele agora está se propondo a chegar efetivamente mais perto dos municípios, com avaliação micro-regional, com avaliação municipal, no contexto de nós podermos caminhar. Nós vamos fazer agora uma consulta pública, nós já temos um esboço do programa. Nessa consulta pública, nós queremos ouvir detalhes e particularidades dos municípios, de forma que a gente possa, até o dia 29, já ter realmente um programa que seja um programa mais adequado para que todos os municípios de Minas Gerais possam ter uma adesão e dentro dessa adesão nós consigamos caminhar aí ao longo dos 6 meses que virão da melhor forma possível, retomando a economia, mas com muita segurança do ponto de vista da saúde. Bom dia, Danilo da TV Paranaíba. Eu tenho uma pergunta para o secretário e uma outra para o governador. Secretário, dentro disso que o senhor falou aí de uma nova versão do Minas Consciente, agora com avaliações micro-regionais e municipais, a grande queixa aqui, sobretudo de Uberlândia, é que nós estamos no Triângulo Norte inserido num grupo de 27 municípios e isso inviabiliza muito a progressão, porque aqui testa-se mais, então o número aumenta muito pelos indicadores do Minas Consciente. Eu queria que o senhor pudesse explicar melhor como seria essa avaliação mais setorizada, até para Uberlândia começar a pensar, caso a Justiça regrida da decisão, pensar em adotar o Minas Consciente ainda que sem decisão judicial. E já emendando aqui uma para o governador, eu queria saber se o senhor pretende
insistir na aprovação da reforma previdenciária até o dia 31 de julho, enviando esforços na Assembleia, ou o senhor vai tentar conversar com o governo federal para prorrogar o prazo para agosto? Danilo, em relação ao Minas Consciente, a gente sempre teve uma visão no início, que era uma visão de macro-região. O que significava isso? A estrutura da saúde até então, ela tinha sido montada para nós termos cidades maiores que teriam o maior número de leitos de terapia intensiva, e toda a população da região dependeria daquela cidade. Então, nada mais lógico que nós entendemos que, como era uma unicidade, uma macro-região, nós fazemos uma avaliação baseada nisso. Com o tempo passando, nós felizmente conseguindo aumentar o número de terapia intensivas, conseguindo abrir terapia intensiva em várias cidades que não tinham, agora nós temos uma condição assistencial bem diferente do que era 2 ou 3 meses atrás. Então, nesse contexto, nós entendemos que realmente agora nós podemos mudar a visão. Uma outra ideia, quando você fala assim, não, se testa mais pode ser prejudicado. Naturalmente, a nossa equipe é uma equipe extremamente técnica lá na Secretaria, nós temos a equipe de inteligência e nós não lidamos somente com indicador, nós trabalhamos com 7 indicadores. Então, nesse contexto, nós avaliamos mortalidade, avaliamos testagem, percentual de positividade, capacidade assistencial, como que está a projeção futura da exaustão daquela região, ou seja, nesse contexto todo é que nós tomamos a decisão, entendeu? Agora, o que nós estamos vendo, por exemplo, aqui que foi muito bem feito pela Prefeitura de Uberlândia, teve um momento de maior estresse, agora está sinalizando que já não tem tanto estresse mais. Isso não quer dizer que está completamente folgado, a gente sabe que no meio de uma pandemia não tem como nós pensarmos assim. Então, eu acho que esse momento é um momento de nós reavaliarmos e progressivamente nós irmos flexibilizando. Mas a gente agora já tem condição de fazer essa medida por micro-região, de dar um pouco mais de autonomia aos prefeitos. A gente sinaliza uma coisa, talvez eles possam ter uma flexibilização, porque ninguém mais do que os prefeitos conhece a região. Então é essa visão que nós queremos trazer agora para o Minas Consciente. Tá? Com relação à reforma da Previdência, os estados e municípios teriam até o dia 31 de julho para aprovar as suas respectivas propostas. E no caso de Minas Gerais, muito provavelmente essa aprovação só acontecerá em agosto. Caso isso ocorra, a perda para o estado será pequena, mas caso prorrogue, a perda será grande. E mesmo que Brasília venha a prorrogar o prazo, o estado está perdendo. Porque essa reforma, vários outros estados já fizeram ela, inclusive no ano passado, já acertando uma série de procedimentos com relação a tempo de trabalho, a contribuição. Então, cada mês que passa é uma perda para o estado de Minas, que já está numa situação financeira deplorável. A posição nossa é que a data seja mantida, quando muito prorrogada 30 dias, porque a Assembleia entra agora em recesso legislativo. E temos visto, como está acontecendo aqui, manifestações, respeito todas elas, mas nós temos de lembrar que nós estamos lidando com um problema matemático. É igual alguém que ganha 5 mil por mês e gasta 8 mil. Não é grito que resolve. É cortar despesas. Isso é a única solução que nós enxergamos. Se os deputados, a Assembleia, tiverem outra opção, nós estamos totalmente abertos. Mas dentro dos nossos recursos intelectuais, nós não conseguimos enxergar, porque é um problema muito simples. Há mais de 10 anos, Minas gasta mais do que arrecada. Foi por isso que o prefeito Odelmo aqui e quem o antecedeu ficaram anos sem receber integralmente os repasses cabidos a Uberlândia e a todos os outros 852 municípios. Aconteceu isso.
Há 5 anos o funcionalismo público recebe o salário atrasado. Há 5 anos o funcionalismo público recebe o 13º parcelado. Há anos, exceto no meu governo, que conseguimos regularizar, o funcionalismo ficou sem acesso a laboratório, a exames, porque o IPSENG não pagava clínicas e laboratórios. No último governo, 240 mil funcionários públicos tiveram o nome inscrito indevidamente no SPC e Serasa, porque o governo descontou dos mesmos e não pagou o empréstimo consignado aos bancos. Isso não é suficiente para mostrar que o Estado está quebrado? Será que nós vamos precisar deixar acontecer em Minas Gerais o que aconteceu em outros estados, onde o funcionalismo ficou 4, 5 meses com o salário atrasado? Será que ter uma chama ali não é suficiente para chamar o bombeiro, ou precisa do prédio todo estar pegando fogo para chamar os bombeiros? Então a situação está muito clara. Nós precisamos enxergar a realidade, porque nos últimos anos tentaram ocultar a realidade. Tentaram dizer que o problema de Minas seria resolvido em Brasília, que Minas Gerais tinha 130 bilhões de reais da Lei Candir. Já teve a decisão do Supremo, Minas vai receber 4 bilhões em 12 anos, de forma parcelada. Nenhum estado recebeu. Não é que Minas foi tratada diferente, não. Mas o mineiro, quem esteve à frente de Minas nos últimos anos, fez questão de esconder os problemas em vez de resolver. E eu não quero fazer isso. Posso ser o governador menos popular de Minas, mas se eu sair com os problemas satisfeitos, eu vou estar muito satisfeito comigo mesmo. E é isso que eu quero fazer. Olá, bom dia, Vinícius Lemos, do Jornal Estado de Minas. Governador, vocês foram pegos de surpresa pela decisão na última semana da Justiça em relação à obrigatoriedade dos municípios entrarem no Minas Consciente? Uma outra pergunta para o senhor é em relação à testagem aqui em Minas Gerais. Como é que está sendo feita em relação à Covid-19? Prefeito, queria fazer uma pergunta para o senhor, se com esses equipamentos adianta o processo para a abertura dos novos leitos no anexo do Hospital Municipal? Obrigado. Desde abril, nós temos uma reunião semanal que o Ministério Público e o Tribunal de Justiça participam, uma reunião do Comitê Covid. Então, nós já tínhamos conhecimento de que essa ação estava caminhando, só não tínhamos conhecimento da decisão do juiz. Então, nós tínhamos e não tínhamos conhecimento. Não sabíamos qual seria a opinião do juiz, porque isso, inclusive, depende de qual câmara a ação cai, mas o Ministério Público sempre tem nos acompanhado. Até porque nós fazemos questão que tudo que façamos tenha um prévio conhecimento por parte deles para evitarmos problemas. Então, a forma sempre foi conduzida, temos participação do Ministério Público do Trabalho também, do Tribunal de Contas do Estado, da Defensoria Pública. O Minas Consciente é um protocolo multipoderes, não foi só o Poder Executivo que fez. Nós fizemos e escutamos sugestões dos outros poderes, porque, afinal de contas, de nada valeria nós fazermos e amanhã sermos questionados, ter as nossas ações anuladas. Então, desde o início, tem uma participação. A outra pergunta o secretário vai responder. Em relação à testagem, a política hoje que o Estado tem, direcionando a testagem, eu acho que primeiro nós temos que separar o que é a testagem pelo PCR e a testagem pelos testes rápidos. A testagem pelo PCR, hoje nós orientamos que seja feita por síndrome respiratória aguda grave, ou seja, todos os pacientes que internam grave nos hospitais
eles têm orientação de fazer o PCR. Aqueles que vão a óbito, eles também têm orientação. Naturalmente, quem internou grave já foi testado, mas às vezes chega num estado tão grave que não dá tempo de testar. Nós orientamos que teste também aqueles que vão a óbito. Os profissionais de saúde sintomáticos, os profissionais de segurança pública sintomáticos, aqueles surtos que têm risco de expansão, ou instituição de longa permanência de idoso, ou em presídios, nós orientamos a testagem. Isso é o que nós temos hoje. É fundamental que todos entendam que, em relação ao PCR, nós temos vários insumos para poder viabilizar a testagem. Existem insumos que estão em desabastecimento no país. Nós temos estados que já tiveram que interromper testagem por causa de falta de insumos. Então, a conduta que nós tomamos em Minas foi ter uma conduta mais conservadora, de testar esses que são fundamentais, que são os casos mais graves, tentando uma regularização, isso junto ao Ministério da Saúde, junto à aquisição também do Estado, para que nós tenhamos a capacidade daqui para frente, ou seja, assim que regularizar um pouco o abastecimento no país, que nós possamos testar de uma forma mais ampla. Já por outro lado, quando nós falamos de testagem rápida, é importante que todos entendam que a testagem rápida, quando ela mostra um caso positivo, essa pessoa já está com anticorpos, ou seja, a chance dessa pessoa transmitir a doença é muito menor. Né? Já seria uma visão do que aconteceu no passado, não do que está acontecendo. Houve a distribuição do Ministério da Saúde de mais de 500 mil testes para o Estado. Nós orientamos, junto com o Ministério, que fosse feita uma testagem mais ampla, muito focada em restabelecimento de força de trabalho, tanto para os profissionais de saúde quanto de segurança pública, para que a gente tivesse essa visão. Mas é fundamental entender que esse testar é importante, mas testar não evita isolamento, que é muitas vezes o que as pessoas tentam pensar, né? Se eu testar, eu não preciso isolar. Não é isso, porque muitos dos testes eles dão negativo mesmo as pessoas sendo positivas. Então nós temos que fazer a testagem, isso é importante do ponto de vista epidemiológico, mas manter o isolamento adequado. Todas as pessoas que têm um quadro gripal, elas têm que ficar isoladas. Isso que eu acho que é o mais importante nesse momento. Conforme o governador disse, em Minas Gerais ninguém ficou desassistido, graças a Deus. Aqui nós tivemos vários falecimentos, mas todos atendidos. Lógico, esses equipamentos aqui serão de grande ajuda e benefício ao nosso povo. E o professor Gladstone, que é o nosso secretário de saúde, que é que vai, logicamente, administrá-los. Eu só posso dizer que na segunda-feira, ao invés de 50 leitos de UTI, nós teremos mais 10, serão 60. Nós estamos nos preparando para poder, logicamente, apoiar o povo de Uberlândia. Devido a outros compromissos de agenda, faremos agora a última pergunta dessa entrevista. Contamos com a compreensão de todos. Bom dia, Jaqueline, da TV Litoral SBT. A minha pergunta é para o governador. No finalzinho do mês passado, o senhor chegou a anunciar 79 leitos de UTI para o interior do estado. Gostaria de saber qual que é a previsão da chegada desses novos leitos, se esses leitos eles já estão inclusos também na entrega dos respiradores. E também ao secretário de Estado, eu quero insistir na pergunta aqui do colega a respeito das testagens, porque Uberlândia diz que uma das alegações para que Uberlândia tenha chegado até a cidade de Minas com o maior número de casos confirmados de coronavírus é que a cidade testa até 17 vezes mais do que o próprio estado de Minas. Então, eu gostaria de saber como que o governo tem lidado com os casos de subnotificações. Obrigada. O secretário vai responder. Em relação aos leitos de terapia intensiva, começou dentro de um planejamento que foi feito na Secretaria Estadual de Saúde, no plano de contingência. Esse plano nós identificamos quais estruturas hospitalares em todo o estado poderiam efetivamente se transformar em terapia intensiva. É isso que nós fizemos. A nossa ideia naquele momento era tentar chegar entre 1.400 e 1.600 leitos de terapia intensiva, além do que já tinha no parque de terapia intensiva do estado. Naquele momento nós tínhamos 2.072 leitos,
Hoje já passamos de 3.400, ou seja, nós estamos efetivamente batendo o que foi o programado. Ainda temos ventiladores para serem distribuídos, ou seja, nós chegaremos possivelmente até mais do que nós planejamos. Nesse contexto, nós seguimos o plano de contingência em cada macro-região. Então, quando foi perguntado se nós encaminhamos para o interior, efetivamente nós encaminhamos muitos leitos para o interior. Nós temos um controle desses 1.400. Praticamente 1.000 leitos eles foram dispersos dentro do estado como um todo e 400 ficaram na região metropolitana, que tem um adensamento populacional maior e era natural que lá tivesse mais leitos. Então, nesse contexto, nós estamos sim abrindo leitos em todas as regiões. Nós seguimos aonde pode entrar em operação. Para vocês terem uma ideia, a cada semana, igual o governador falou, nós já estamos distribuindo uma média de 17 unidades de ventilação, que corresponde a 17 leitos por dia, tem sido a nossa última média. E o que nós fazemos é, a partir do momento que nós rodamos o nosso sistema e identificamos que uma região precisa receber 10 respiradores, nós entramos em contato tanto com a prefeitura quanto com o prestador, para ter certeza absoluta que aquele respirador chegando em até 7 dias ele se transforma no leito operacional. É assim que nós estamos fazendo já há mais de 20 dias, ou seja, nós não queremos que equipamentos distribuídos fiquem parados enquanto tem outra região que possa estar precisando também desses ventiladores. Então, nesse contexto, eu acho que nós estamos batendo o que foi o programado. Em relação à testagem, eu acho que é importante pensar assim, testar muito é melhor do que testar pouco. Mas nós precisamos ter uma ideia que não basta só testar. Nós precisamos ter uma gestão completa da rede, ou seja, qual que é o maior problema de uma epidemia em que ninguém tem imunidade, em que não existe vacina. O maior problema é que nós tenhamos desassistência, ou seja, um pico, uma quantidade tão grande de casos que a rede hospitalar não consiga atender. Esse é o maior problema. Testar é melhor, porque a gente consegue ter uma visão melhor, mas nós sabemos que em qualquer lugar do mundo houve uma quantidade muito grande de pessoas que não foram testadas. Isso mesmo na Coreia, que se fala muito, né? Outro é que mesmo testando, nós temos muitas pessoas que são assintomáticas, existe uma dúvida se não existe dentro da sociedade, pessoas que têm a imunidade natural, que não modificariam, não teriam doença. Então, existem muitas dúvidas. Eu acho que neste momento nós temos que ser muito pragmáticos, o mundo está aí. Existe uma epidemia, existe um desabastecimento de ventiladores, um desabastecimento de insumos para testagem, de medicamentos, nós temos dificuldade, porque também nós dobramos a rede de hospital no país inteiro, então é natural que nós venhamos a encontrar gargalos. Mas nesse contexto, o que eu entendo é assim, ter uma testagem maior é bom sim, a gente vê melhor. Mas eu não posso pensar que se não testar a gente vai ficar parado. Foi isso que nós pensamos lá no início, ou seja, era óbvio, era claro que o mundo teria um desabastecimento de testagem, igual teria dificuldade com respiradores, igual teria problemas com medicamentos. Isso estava claro, tinha uma epidemia que iria estourar o mundo inteiro. Então, o que nós fizemos foi ter uma atitude no sentido de vamos comprar testes? Vamos, se conseguir comprar. Se não conseguir, nós vamos ficar parados? Não, nós vamos continuar gerenciando o Estado do jeito que tem que ser gerenciado. E o que nós não queríamos, que eu acho que qualquer gestor público não quer, é que a pessoa venha a efetivamente falecer por falta de assistência. Porque, infelizmente, se a doença for tão grave que não tenha tratamento, ela tendo assistência era o que se podia ser feito. Então, acho que nesse contexto hoje, o Estado de Minas tem feito sim o que a gente gostaria. Nós vamos tentar testar mais para frente à medida que o Ministério nos distribuir mais testes, e aí nós vamos ampliando progressivamente, mas essa epidemia ela vai ser longa ainda, né? Há previsões que nós tenhamos que conviver com esse vírus pelo menos até o meio do ano que vem. Então, a cada dia nós vamos ter que acertar. Obrigada a todos que participaram dessa entrevista coletiva. Tenham todos um excelente dia. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente.